Boa noite, queridos ouvintes! Você está na Alternativa Classe A, o melhor da música. Eu sou o Manu Cassis e esse é o Coração. E vamos começar o programa de hoje escutando o Cantante Dourado, Acordar o Mundo, Vem. E em seguida, Eu Te Sinto Beija-Flor, Prembaba.
coração que vai se abrindo em mil pétalas de flor. Eu te sinto, eu te recebo, beija-flor. Nas asas desta pureza tem um brilho encantador. Pode ver aquele que já se entregou. Vem surgindo um amigo no momento escolhido pelo Mestre que retira o temor. Um presente tão divino, fruto de puro carinho, que revela os tesouros do amor. Coração que vai se abrindo em mil pétalas de flor. Eu te sinto, eu te recebo, beija-flor. Nas asas desta pureza tem um brilho encantador. Pode ver aquele que já se entregou. Vem surgindo um amigo no momento escolhido pelo Mestre que retira o temor. Um presente tão divino, fruto de puro carinho, que revela os tesouros do amor. Coração que vai se abrindo em mil pétalas de flor. Eu te sinto, eu te recebo, beija-flor. Nas asas desta pureza tem um brilho encantador. Pode ver aquele que já se entregou. Vem surgindo um amigo no momento escolhido pelo Mestre que retira o temor. Um presente tão divino, fruto de puro carinho, que revela os tesouros do amor. E hoje eu quero falar a respeito da nossa confiança. Confiança na vida, confiança em nós mesmos. Uma coisa é diretamente relacionada à outra. Como podemos confiar na vida se não confiamos em nós sequer? Como está a nossa relação de confiança? Isso é fundamental para que venhamos a realizar o que quer que seja em nossas existências. Confiar é fiar com, é tecer junto, é estar em relação de construção conjunta. E é muito importante que passemos a olhar para a vida como a nossa grande mestra, como a nossa bondosa, sábia e paciente professora. Como é que vamos aprender? Como é que vamos nos entregar aos seus aprendizados se não confiamos nela?
E para que possamos caminhar cada vez mais em direção à confiança, é muito bom que a gente se interesse em estudá-la, né? Porque existe uma fantasia na mente do ser humano de que a gente tem que estudar para aprender a se tornar um profissional, de que a gente tem que estudar para consertar um computador, mas que a gente não tem que estudar para aprender a verdadeira arte de viver, que é infinitamente mais complexo do que qualquer profissão que a gente venha desempenhar e tem um sentido muito mais profundo. Então, estudá-la, nos interessar pela vida, ter a curiosidade e o ânimo do aprendiz, do bom observador, isso é muito importante. E isso não quer dizer um estudo tão somente intelectual, porque existem pessoas analfabetas com muito mais sabedoria do que pessoas com muitos títulos e diplomas. Sócrates, por exemplo, o grande filósofo, conhecido como o homem mais sábio da Grécia e que revolucionou o pensamento da filosofia ocidental, disse que ele era analfabeto. Ele viveu no século V a.C. e a sua obra tem uma grande influência até hoje no pensamento ocidental. Ou seja, a verdadeira sabedoria ela pode ser adquirida através de estudos que não vêm necessariamente do livro. Desde o início dos tempos, o homem sentiu necessidade de procurar respostas para perguntas existenciais. Quem sou? De onde vim? E para onde vou? Descobrir a nossa verdadeira identidade talvez seja o grande mistério da existência. E compreender que as leis que regem a vida também pulsam para que nós encontremos essa resposta no único lugar possível, dentro de nós, para que possamos bem aproveitar cada oportunidade que ela nos traz para o nosso desenvolvimento. E a compreender também que a vida está constantemente nos fazendo convites muito gentis para que possamos retornar à nossa essência e nos alinharmos com as leis universais. E o que acontece, com frequência, é que não a escutamos, principalmente em uma cultura como a nossa, que incentiva fortemente as distrações e o foco para o externo. Não somos educados, não tivemos uma educação no sentido da autoobservação do nosso mundo interior. Independente de quantos títulos acumulemos, podemos dizer que, na maioria das vezes, caso não tenhamos buscado, através de meios próprios, essa nossa autoobservação e o nosso autoconhecimento, somos analfabetos em relação a nós mesmos e, portanto, em relação à vida, porque não há separação. As leis que regem o nosso mundo interior são também as leis que regem a vida e o universo, porque tudo que está acima está abaixo, tudo que está dentro está fora. E o que muitas vezes acontece é que, quando não escutamos os constantes convites da vida para o nosso aprendizado, ela fala mais alto e muitas vezes traz situações mais e mais desafiantes. E o que acontece ainda com certa frequência, infelizmente, é que o ser humano resiste tanto a escutar essa voz da vida, essa voz da sabedoria suprema, essa voz do divino, seja lá como queiramos nomeá-la, que somente se dá conta de coisas básicas após uma grande tragédia, que o desperta para o real sentido das coisas. Então, muitas vezes a pessoa, após uma situação desafiante, continua, né? A gente conhece pessoas assim, ou até nós mesmos, né? Pessoas que vão lá, ficam doentes e aí temporariamente melhoram a sua qualidade de vida e, de repente, depois de um tempo, acabam retornando para o hábito antigo, porque é muito comum. A natureza tem resistência à mudança. Todos nós temos resistência à mudança porque isso vem da herança do nosso instinto animal. A gente busca a sobrevivência e a preservação da espécie. Mas será que isso resume a experiência humana? Será que, enquanto seres humanos, vamos continuar como animais, buscando a sobrevivência e a perpetuação da espécie? Será que é isso que a natureza espera de um ser humano? O que define um ser humano? O que o diferencia das plantas, dos animais? Cada ser foi criado pelo universo com um propósito. Deus não joga dados, não é? Então, se nascemos como ser humano e não como plantas e animais, nosso propósito, o propósito que o universo espera de nós, é sermos humanos. A grande pergunta é: o que é ser humano? O que é que a natureza espera de um ser humano?
Isso não foi algo que nos ensinaram no nosso ensino escolar, apesar de que deveria ser exatamente o que eles deveriam nos ensinar, porque é com certeza o conhecimento mais útil, né? Como diz Sócrates, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Agora nós vamos ter que buscar por nós mesmos. E qual é a nossa grande companheira nesse ensino? A vida. Esses dias eu estava assistindo uma aula da filósofa Lúcia Helena, uma pessoa a qual eu admiro muitíssimo, e fazendo essa aula com ela, ela disse uma frase que eu achei muito interessante. Ela disse: a vida é pedagógica. Ela nos coloca no ponto de menor resistência ao nosso crescimento. Ainda que não consigamos compreender naquele momento, esse é com certeza o lugar mais favorável no momento presente ao nosso desenvolvimento. Uma vez aprendida a lição, tudo se reconfigura e uma nova condição nos é apresentada para que possamos seguir aprendendo e nos desenvolvendo. Eu achei uma síntese muito precisa do que falávamos agora há pouco. E me lembrei também de uma entrevista que eu assisti com o Rubem Alves, que também é um escritor que eu admiro muito. E ele disse que um estudante chegou a ele e falou assim: Rubem, qual foi o caminho que você trilhou para chegar onde você está hoje? Como que você conseguiu? E aí o Rubem Alves disse assim: eu percebi que ele estava já assim com um caderno na mão, querendo anotar o passo a passo de qual foi a minha estratégia de sucesso para alcançar o lugar onde eu estou hoje. E ele começou a dar risada e falou: olha, eu só cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. E ele começa a contar todas as experiências, né, de vida dele que foram frustradas quando ele tentou ser padre e assim por diante. Tudo foi dando errado e a vida foi encaminhando ele para o lugar onde ele deveria realmente ocupar na existência, para aquele lugar mais próximo de sua essência, que é a construção do ser humano em nós, o acesso da centelha essencial que é divina e é sábia e que habita o coração de cada um de nós e que tem sempre algo muito precioso a oferecer, não somente ao nosso desenvolvimento, ao nosso benefício, mas a todos os seres e a todo o universo. E na maioria das vezes, aquilo que desejamos não é o que precisamos para nos desenvolver. Tem coisas que queremos e tem coisas que precisamos. E a vida é muito sábia. Muitas vezes ela sabe que aquilo que desejamos não vai nos trazer o bem, não vai nos levar para o desenvolvimento. Então ela, como uma bondosa mãe, não permite. E a gente esperneia, e a gente reclama, e a gente chora. E ela amorosamente mantém a sua firmeza, porque ela está a todo momento nos convidando a nos alinharmos com as suas leis essenciais. Porque isso significa também o alinhamento à nossa própria verdade essencial. E ela sabe que no fundo, lá, é o único lugar onde nós realmente poderemos ser plenamente felizes e realizados. Tem um outro conto também de Fernando Pessoa, em que ele se senta a uma mesa com umas tantas versões dele, né? Então ele encontra um outro Fernando Pessoa, todos iguais a ele, mas um era o Fernando Pessoa que tinha sido jogador de futebol e tinha quebrado a perna. E o outro era o Fernando Pessoa que tinha casado com a Maria e ela tinha traído ele e ido embora. E assim por diante. Ele vai contando todos os sonhos não realizados dele, que foram realizados naqueles personagens com os quais ele dialoga naquela mesa. E diz que em determinado momento ele se dá conta de que entre todos aqueles o mais feliz era ele, que não tinha conseguido realizar aqueles sonhos, entre aspas, que sonho é uma palavra muito distorcida, muito esvaziada no nosso contexto atual, mas aqueles desejos, né? Aquele Fernando que não tinha conseguido realizar os seus desejos era o mais feliz, com certeza, graças à sua bondosa, amorosa, paciente e firme professora, que é de todos nós, chamada vida. Então, é muito sensato que comecemos a olhar para ela com olhos de confiança, para que possamos confiar, fiar com, tecer junto com ela. Vamos escutar a seguir uma música que fala um pouco sobre isso. Se chama Chafariz dos Progenitores. É de Murilo Trevisan, em parceria com uma série de artistas num CD chamado Princípios Essenciais.
nosso seio, Mestre, abrindo as portas sagradas. Pai, Mãe, luz da criança abençoada. O Mestre, abrindo as portas sagradas. Pai, Mãe, luz da criança abençoada. Os rios do sentir e pensar, voltando suas margens revelar. Os rios do sentir e pensar, voltando suas margens revelar, se encontram no chafariz da consciência. Um beijo no topo derrama-se a essência. Se encontram no chafariz da consciência. Um beijo no topo derrama-se a essência. Com amor, nós te fizemos com amor, nós te fizemos com amor. Palavras eternas me enxágua. Por tudo perdoe qualquer ingratidão. Abraço, respeito e reverência vão. Por tudo perdoe qualquer ingratidão. Abraço, respeito e reverência vão. Na prova do relacionar, eu sempre a me encarar. Na prova do relacionar, eu sempre a me encarar. Pai, Mãe, fontes pra luz da identidade. Sol, lua, estrela, nossa divindade. Pai, Mãe, fontes pra luz da identidade. Sol, lua, estrela, nossa divindade.
Acabamos de escutar Chafariz dos Progenitores, uma canção que eu considero muito bela e cuja mensagem que me chamou mais atenção nesse momento foi: na prova do relacionar, eu sempre a me encarar. Como já falamos em outros programas, né, esse grande espelho das relações, essa providência divina que nos é oferecida nessa existência para que possamos de fato nos enxergar, porque temos muitos pontos cegos e é somente no anteparo do outro que eu posso realmente me enxergar, se estiver disposto a isso. E a vida, como uma sábia e paciente professora, ela repete a mesma lição até que nós venhamos a aprendê-la. Então, a gente não aprendeu aquela lição com a nossa mãe ou com o nosso pai, a gente vai encontrar um chefe que vai trazer aquela lição, um namorado, um marido, um filho. A vida ela é muito perseverante em seu propósito de nos educar e de proporcionar o nosso crescimento. A vida confia em nós, ainda que a gente não confie nela. E quando eu falo a vida, eu estou falando também dessa nossa essência, porque ela é também a vida. Nós somos a vida, não é? Aqueles que alcançam o cerne do seu ser, o seu centro. Assim como o Mestre Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa essência é a vida também. Essas leis pulsam dentro de nós. Então, quando eu digo que a vida confia em nós, é porque essa parte dentro de nós também confia em nós. E por mais que nós venhamos em alguns momentos a desistir dela, ela jamais desiste de nós, assim como a vida. E ela vai trazendo esses desafios para que a gente possa crescer. Há uma ciência, uma sabedoria para tudo na vida, ainda que nós não compreendamos no exato momento. Se nós prosseguirmos sem perder de foco a nossa meta, o nosso objetivo de desenvolvimento pessoal e de estar a serviço de algo maior do que os nossos pequenos desejos, maior do que os nossos pequenos caprichos, podemos então, com disposição sincera, ir compreendendo um pouco mais sobre as suas leis. Por exemplo, a lei do contraste tem tudo a ver com o que falávamos sobre aprender através do espelho das relações. Por quê? Nós precisamos do contraste para enxergar o contorno de todas as coisas. Se você entra numa sala onde tudo tem exatamente a mesma cor e luminosidade, provavelmente você não vai conseguir ver o contorno dos objetos tão claramente. Para saber o que é a luz, eu preciso do contraponto da sombra. É a sombra quem delineia a luz. Ainda que a sombra em si não exista, né, ela é somente a ausência de luz, ela nesse mundo dual de polaridades, ela presta esse serviço, esse fim, porque nós ainda precisamos aprender através do contraste. Não é? Olhe a sala à sua volta. Se você reparar, você consegue enxergar claramente os objetos por conta dos contrastes, das diferenças, das polaridades, ainda que elas, no âmbito da essência, sejam ilusórias, porque tudo é uno, o todo é uno. E à medida que vamos nos aproximando da essência, daquilo que é essencial em cada coisa, a polaridade, o bem e o mal, a luz e a sombra se integram em um centro de alinhamento e deixam de existir. E como eu disse, num sentido mais profundo, não existe a sombra, o que existe é a ausência de luz. E vamos compreendendo como isso funciona de acordo com os passos do nosso autoconhecimento e da nossa maturidade, né? Como disse Sócrates, a inscrição no templo de Delfos dizia: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o segredo dos deuses e do universo. E dentro desta fala, né, do nosso aprendizado através do contraste, eu fiquei refletindo no tema que falamos no nosso último encontro, sobre a morte, né, na véspera de finados. E falamos sobre a morte como essa força entrópica que presente em cada gesto e escolha da nossa vida, e também na morte como a finitude desse nosso corpo físico, né? E a finitude desta oportunidade em específico, com as suas peculiaridades, com as suas configurações, tal como se dão no momento da nossa atual existência. E como pode ser útil não perder de vista esta constatação. Como aquele escritor que dizia que andava com a morte no seu ombro esquerdo como uma conselheira. Porque, diante da morte, não há quem não se pergunte pela vida e se pergunte sobre o seu real sentido.
o que a morte geralmente faz é colocar tudo em um prisma muito mais próximo àquilo que é essencial. Não é como falamos no programa passado também. Muitas pessoas somente quando se aproximam dela, muitas pessoas quando após um acidente ou quando após uma doença entram em contato com a sua inevitabilidade, que desde sempre foi e sempre será a única certeza dessa nossa existência, mas que é muito negada por nos trazer grande angústia, né? É um grande tema da humanidade, talvez uma das maiores angústias que possamos enfrentar. Então, este adiamento do nosso contato com ela nos priva de um crescimento muito importante. Andar com essa constatação em mente, não se esquecer de que isso vai acontecer, pode nos trazer grandes oportunidades de encontro com aquilo que é verdadeiramente autêntico dentro de nós. Como diz o Osho, né, a verdadeira pergunta não é se existe vida depois da morte, mas sim se você está vivo antes de morrer. Então, refletindo a respeito do que trazer para o nosso encontro de hoje, refletindo sobre a lei dos contrastes, eu me lembrei sobre o que falamos no nosso encontro passado, né? Sobre esse contraste de que a morte nos ensina sobre a vida, né? E talvez, se bem aprendermos, a vida também nos ensina sobre a morte. Mas tem algo dentro de nós, que aí, prosseguindo nessa reflexão, tem algo dentro de nós que é imutável, que é eterno, que independente do nome que você dê a ele, o seu centro, o seu ser, o seu espírito, ele é permanente e atemporal. Ele sempre foi, sempre será, e a sua pureza é intocada. E quando esse corpo cumprir o seu papel, o seu ciclo aqui nessa existência, ele seguirá sendo. Então, pensando na lei do contraste, também nesse sentido, me veio a reflexão de que só poderíamos aprender sobre o eterno em um universo que está em constantes transformações que variam de acordo com a temporalidade. E aqui estamos, né? Dentro de um universo onde tudo é impermanente, onde tudo é transitório, para que possamos finalmente aprender sobre aquilo que é permanente e eterno dentro e fora de nós, que aqui eu dou o nome de essência, mas que existem muitos e muitos nomes dados ao longo de diferentes filosofias e culturas. E é claro que esse conhecimento vem com a maturidade, na medida em que, de acordo com os aprendizados que colhermos da vida, possamos lapidar o nosso instrumento, nos lapidar internamente, nos construirmos, de modo que possamos nos converter em instrumento para a sua manifestação, para que possamos servi-lo e ele, a nossa essência, o nosso espírito, possa ser através de nós, em nosso benefício e de todos os seres. Esse é o simbolismo do cálice que a gente encontra na Bíblia, né? No qual se derramará o néctar divino, o vinho. E esse tem que ser um trabalho diário, que só é possível se nós confiamos na vida e em sua ciência, para que possamos desenvolver nossa consciência, nossa ciência junto à vida. Mas é óbvio que antes de se dedicar diariamente, você tem que querer isso como um objetivo claro na sua vida. E aí, você quer? Vamos escutar agora Medo de Amar, Rica Silva. Os caras, quando eram crianças, tinham medo do escuro. Agora que estão todos grandinhos, só tem medo da luz. O mesmo medo que te acomoda, te coloca em apuro. E eu te juro que o espelho não cria, somente traduz. Aquele que adormece, se aborrece, como o sol ou com a chuva. Ele turva os olhos quando abre a janela, o acordado agradece. Minha prece é por não ter como acordar quem finge que está dormindo. Vai abrindo
um olho só e vê de longe toda a luz que acontece. A zona de conforto movediça não requer muito esforço, mas eu torço pra que o medo e a preguiça não te importunem mais. Ai, 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 ai. Tanto faz se vai na umbanda ou vai na missa, se é velhinha ou se é moço. O alvoroço que incomoda movimenta a sua energia fugaz. O amor me surpreende a cada vez que eu sigo meu coração. Mas é claro que a opção requer coragem, desapego e confiança. A mudança que queremos ver no mundo tem que vir de nós mesmos, pra entendermos diferenças entre o amor, o medo, a vida e a ilusão. E vamos compreender que não existe gente ruim e sim gente triste e abandonar a dor, porque o amor não desiste. E no futuro não haverá medo do escuro, e um medo que há, já diz o guru, é medo de amar. É medo de amar. Você está na Alternativa Classe A, o melhor da música. E acabamos de escutar Rica Silva com Medo de Amar. No início da canção, o Rica fala que enquanto crianças temos medo do escuro e depois de adultos temos medo da luz. Isso me fez lembrar o trecho de um livro chamado Um Retorno ao Amor, da escritora Marianne Williamson. É um trecho até bastante difundido, e eles citam a autoria como sendo de Nelson Mandela ou daquele boxeador, o Muhammad Ali. Coisas de internet, né? Na verdade é dela esse trecho, e eu vou ler um pedacinho. Ela diz: nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. E aí ela fala que as crianças foram feitas para brilhar, e todos nós também, que nós precisamos permitir que essa luz brilhe, porque aí nós damos permissão aos outros para que façam o mesmo. De que quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa simples presença automaticamente liberta. Então, muitas vezes, as coisas estão um pouco distorcidas na nossa compreensão. Por exemplo, nós acreditamos que a gente tem medo é das nossas sombras, quando na verdade nós temos medo é da nossa luz, porque isso demanda o nosso comprometimento, isso demanda a renúncia dos nossos pequenos caprichos e da nossa pequena personalidade. E definitivamente na nossa cultura isso é algo que nós tememos muito, né? Abrir mão dessa pequena imagem egóica, dessas máscaras que nós construímos para nós e que nos colocam em uma zona de desconforto, onde a gente não precisa se comprometer com ideais maiores que desafiem a nossa individualidade. Então, essas distorções muitas vezes faz com que as pessoas enxerguem a vida como uma inimiga, como algo que elas têm que batalhar, né, muito fortemente. Elas não conseguem enxergar a vida como essa fiel professora, bondosa e amorosa, sempre estendendo a mão. E quando a pessoa olha, enxerga a vida como uma inimiga e se relaciona com ela dessa forma, isso diz muito sobre o quanto essa pessoa não se julga digna, merecedora de amor. O que com certeza tem muito a ver com as suas experiências infantis, com os traumas que ela vivenciou, que fizeram com que ela construísse essa crença limitante de que ela não é digna de amor. E como nós não enxergamos o mundo como ele é, mas nós enxergamos o mundo como nós somos, nós passamos a nos relacionar com a vida dessa maneira,
né? A gente não consegue compreender que existe um universo amoroso nos amparando para que nós alcancemos os nossos objetivos. Tudo depende da maneira como a gente cria essa realidade internamente. E é claro, é compreensível de acordo com as suas experiências infantis, mas em última instância também é uma ilusão. E que, assim como todas as ilusões, em algum momento precisará ser desfeita, porque este é o sentido da vida. Lembra a professora? A vida? Exatamente, em algum momento as nossas ilusões serão desfeitas e a gente se libertará e sentirá um grande alívio. Mas até lá a gente acredita que elas estão a serviço da nossa proteção. Lembrando que por ilusão eu digo toda a inconsciência que nos prende ao ciclo de sofrimento. Então a vida vai trazer, e quando eu falo a vida, eu digo a vida em nós, porque não há separação, essa parte da nossa essência, né, da nossa alma vai escolher, vai criar essas situações para nós mesmos, para que nós possamos aprender com elas e dar um passo de cada vez, no sentido do destino humano, que é ser humano, e que é inevitável, que assim como a morte é inexorável, inevitável neste plano físico, o caminhar em direção a tornar-se humano, a fundir-se ao todo, a unir-se ao todo, a consciência suprema, é inevitável. Todo rio corre para o mar, ele pode atrasar o seu curso. Mas, como diz um amigo meu, a iluminação é inevitável, né? A questão é, quanto tempo a gente ainda precisa sofrer? Quanto sofrimento mais você precisa passar para decidir finalmente escolher isso como objetivo de vida? Porque é exatamente isso que vai determinar a sua escolha. Isso acontece quando nós estamos cansados de sofrer. Mas assim como num jardim florido e diverso, cada flor tem o seu tempo. Alguns precisam passar ainda por um pouco mais daquilo, outros já estão mais maduros. E é como a metamorfose da borboleta, né? Você não pode forçar uma borboleta antes da hora. Se você chegar lá e rasgar o casulo dela, achando que você está ajudando ela a sair, você mata a borboleta, né? Porque é a força que ela faz para ir romper o seu casulo que possibilita que ela alce voo e não morra. O processo de metamorfose da borboleta pode ser entendido como uma síntese do processo de evolução para o ser humano. A borboleta nasce como uma lagarta, né? O que é a lagarta? É aquele ser rastejante, que na simbologia pode ser entendido como aquele ser preso e escravizado pelos desejos animais, pelos apegos mundanos. E não se engane, por mais que as situações externas sejam desfavoráveis, nós somos sempre escravizados por nossos defeitos. Não é por alguém externo ou por algo, mas por nós mesmos e pela nossa própria inconsciência. Né, tem aquele exemplo, meu pai sempre falava isso e eu acho fantástico. É o golpe do bilhete premiado. Quem cai no golpe do bilhete premiado? A pessoa que é desonesta, certo? Porque a pessoa que é ética e não quer tirar vantagem do outro não cai no golpe do bilhete premiado. Ou seja, nós somos sempre escravizados pelos nossos defeitos, não importa quais sejam as circunstâncias ou os atores externos que estejam desempenhando um papel ali na nossa própria novela, no nosso próprio drama particular. Na maioria das vezes, é somente depois das provações que nos levam ao limite que nós aceitamos olhar para o nosso mundo interior, que é representado nesse caso pelo casulo, e realizarmos a nossa transformação no verdadeiro lugar onde ela deve acontecer primeiro, e talvez o único, dentro de nós. Porque o externo é somente a consequência. Sempre o nosso mundo externo é a materialização da nossa criação interna, seja ela consciente ou inconsciente. E é necessária muita coragem para aceitar o casulo. Você consegue imaginar o que acontece quando a lagarta se fecha dentro dele? Ela não tem certeza do que vai acontecer. Ela se lança ao incerto. E por um breve momento, ela deixa de ser a lagarta sem saber ainda o que ela vai vir a ser. Naquele momento ela é um nada. Ela não é mais lagarta, mas ainda não é borboleta. Ela está atravessando o seu deserto pessoal. Assim como na história bíblica. São os desertos que nós temos que atravessar. E é quando a lagarta acredita que vai morrer, e o que de fato ela vai morrer, né, para sua antiga vida em todas as formas,
é que a transformação acontece. Transformar, ir além da forma. E uma vez completada a transformação, é ainda necessário vencer a resistência do casulo, né? Como nós falávamos no início. É a força que ela faz para vencer este obstáculo que fortalece as suas asas e que possibilita que ela lance o voo do espírito dentro dessa simbologia em paralelo com a condição humana. Ou seja, a vida não está te punindo, independente de qual seja a sua percepção disso. Ela está fortalecendo as suas asas para que você saia da condição rastejante, escravizante da lagarta, que está escravizada pelos seus próprios desejos e apegos, e conquiste, através desta transformação, o verdadeiro voo mais elevado, o voo do espírito ou da essência. Ou seja, nossa falta de conhecimento, nossa falta de sabedoria é ainda tão grande em relação às leis do universo e a nós mesmos, o que é a mesma coisa, que temos medo daquilo que pode verdadeiramente nos libertar do sofrimento. Para nos inspirar nesta mensagem, vamos escutar Marie Gabriele com Ilumina Minha Mãe. Ilumina minha mãe, esse
Deixa o sol nascer dentro do meu coração, o amor manifestar a mais pura gratidão. Deixa a luz brilhar, a flor florescer, a vida revelar a verdade do meu ser. Deixa o sol nascer dentro do meu coração, o amor manifestar a mais pura gratidão. Oh, Mãe, Mãe Natureza, mostrai-nos vossa beleza. Oh, Mãe Natureza, lembrai-nos da nossa essência. Oh, Mãe Natureza, mostrai-nos vossa beleza. Oh, Mãe Natureza, lembrai-nos da nossa essência. Interceda junto ao Pai, levando a minha oração. O pedido é a bênção que me traz aceitação. A vós quero servir, junto a ti quero seguir, aprendendo a dizer sim para tudo que há de vir. Interceda junto ao Pai, levando a minha oração. O pedido é a bênção que me traz aceitação. A vós quero servir, junto a ti quero seguir, aprendendo a dizer sim para tudo que há de vir. Oh, Mãe de Deus, oh, Mãe de Deus, oh, minha mãe, oh, minha mãe. Em síntese, os desafios que a vida nos traz são as melhores situações para que possamos nos fortalecer e vencer os nossos defeitos, as nossas debilidades de caráter, que são os verdadeiros responsáveis por nos aprisionar no ciclo de sofrimento, para que assim possamos nos enxergar nesse espelho da relação e corrigirmos as nossas distorções a respeito da nossa compreensão sobre as leis universais, para que assim estejamos mais aptos a cada dia a manifestar o potencial verdadeiramente humano. Pense em qualquer herói que já esteve sobre essa terra, ainda que atualmente muitas pessoas que você faça essa pergunta não saibam citar um sequer. A nossa sociedade está, infelizmente, muito carente de heróis e de conhecer verdadeiros seres humanos que possam nos servir de exemplo. Mas pense aí em algum homem que você considera que trouxe uma grande contribuição para a humanidade, alguém que você admira. Tudo que ele fez você pode fazer. E muito mais, né? Como disse Cristo, o que eu faço vocês podem fazer e muito mais. Desde que queira e se comprometa com a vida. Se comprometa consigo, o que é a mesma coisa, se leve a sério, acredite em você. E entenda que você só não se compromete porque você não confia na vida e não confia em você, não confia na sabedoria das leis universais, não confia no potencial imenso que habita dentro do teu ser. As virtudes, os valores e a sabedoria do verdadeiro ser humano, desses grandes seres,
estão disponíveis a todos aqueles que têm esse propósito claro no horizonte de suas vidas e que estão comprometidos a trabalhar com constância, com paciência e determinação dentro de si. E aí você pode pensar, ai, mas isso é muito difícil. Pois é, difícil vai ser de qualquer jeito, a opção fácil não veio no pacote da vida. Mas pensa se você tivesse essa mentalidade quando você era um bebê e você tinha que aprender a andar. Você acha que foi fácil você aprender a andar? Você acha que foi fácil para você aprender a falar? Por sorte, ou melhor, por inteligência da natureza, a sua mente não estava desenvolvida ainda nessa fase. Porque senão você sabe o que ela falaria para você? Mentiras! Porque a mente mente. As mesmas mentiras que ela te conta hoje. Larga disso, você não nasceu para isso. Não, isso daí tá horrível, você não dá conta. Você imagina se essa mente estivesse ativa quando você era um bebê aprendendo a andar ou a falar. A mente busca segurança, ela busca os seus mecanismos de defesa que foram erguidos para te defender da dor e para sobreviver. Entenda que a energia que faz sobreviver não é a mesma energia que faz prosperar. Não num nível mais profundo de ser humano. Quem sobrevive é o animal, é o instinto. Mas o ser humano é tão mais do que isso. E hoje as gaiolas que te protegeram te aprisionam. Então entenda, sua mente mente. Difícil é tudo na vida. A diferença entre a dor e o sofrimento é a consciência presente na ação. A dor é inevitável na nossa experiência humana. Ela faz parte. O sofrimento é opcional. Porque se nós não escolhemos conscientemente as nossas batalhas, nós vamos ser arrastados como um pedaço de pau em uma maré cheia, sem saber para onde vamos, completamente sujeitos ao meio e a tudo que nos acontece, sem nenhuma condição de domínio sobre os nossos estados internos. E essa é a verdadeira maestria, é o domínio sobre si. O verdadeiro mestre é aquele que conquistou a si próprio. Esse é um homem sábio. É como eu já disse, quando nós não escolhemos conscientemente o que queremos edificar em nossa vida, em nós mesmos, porque nós somos a verdadeira obra, nós somos escolhidos. E geralmente somos escolhidos por padrões inconscientes, por regras culturais e sociais, que na maioria das vezes nada tem a ver com o nosso verdadeiro ser, com a nossa autenticidade. Então é muito importante nós olharmos o que nós temos escolhido para a nossa vida. Será que temos escolhido? Do que nós temos nos alimentado? Do que nós estamos alimentando o nosso entorno? Que tipo de conversa nós alimentamos? Tudo isso depende muito da perspectiva que nós temos em relação a médio e longo prazo. Se você pensar que a sua ida numa academia te rendeu muita dor no corpo no dia seguinte e você tiver uma visão muito pontual, você pode acreditar que isso foi algo ruim. Mas se você tiver uma visão um pouco mais ampla e entender que esse ano de academia que você fez foi muito bom, ainda que seu corpo doesse, ainda que fosse difícil levantar os pesos, ainda que você tivesse que vencer a resistência, a estagnação, a preguiça, a inércia e arrastar-se até lá para fazer os exercícios, você se sente muito melhor, mais disposto, com mais vitalidade, a sua coluna não doeu mais e assim por diante. Quanto mais amplo o nosso horizonte de contemplação da vida, mais consciência de longo prazo nós vamos ter em relação ao que queremos edificar verdadeiramente em nós. E, ironicamente, como eu falava sempre com a minha professora de Pilates, você escolhe conscientemente sentir dor para não sentir dor. Olha só que paradoxo, mais uma vez a lei do contraste aqui. E nesse mesmo paralelo, você pode entender que ficar sentado no seu sofá o dia inteiro pode ser muito mais prazeroso para hoje, mas isso vai gerar um sofrimento no futuro, porque você vai ter dores no seu corpo, você não está cuidando da sua máquina. Tem pessoas que esperam a coluna doer, tem pessoas que esperam a vida trazer a dor para depois buscarem conscientemente, trabalharem. E é óbvio que nós estamos utilizando aqui a atividade física como um símbolo para representar o nosso trabalho interno, né? Muitas pessoas, por exemplo, como nós falávamos no início do programa, precisam entrar em contato com uma situação muito desafiante ou com um acontecimento trágico, com uma morte, com uma doença, para então despertarem para o verdadeiro sentido da edificação interna. Tudo depende da amplitude com a qual você olha para a sua vida e para o seu horizonte, e o quanto você está comprometido verdadeiramente com isso.
E isso tem um impacto muito grande na relação entre dor e sofrimento, como falávamos. A pessoa que sabe o porquê ela está fazendo aquilo, a pessoa que sabe o porquê ela está indo fazer uma atividade física, que tem consciência do quanto isso é importante, pode sentir dor, mas não vai estar sofrendo. Diferente da pessoa que não escolheu conscientemente nada. Porque a pessoa que não escolheu, ela não está com uma visão de longo prazo. Ela está olhando somente para um dia na vida dela. E um dia na vida dela pode ser só a dor do pós-academia. Então tudo para ela é insuportável. Toda dor para ela vira sofrimento, porque ela não tem senso de propósito, ela não sabe para onde ela está indo. Ela não sabe de onde ela veio. Ela é como um navio à deriva, onde todas as tempestades a influenciam. Ela está sujeita completamente ao entorno, sem nenhum centro de consciência fixo dentro de si. E dentro desta compreensão do imenso potencial que reside dentro de nós, e sobre a importância de nós nos responsabilizarmos, de nós tomarmos posse desse poder de construção interna e externa na nossa própria vida, eu quero finalizar o nosso encontro de hoje com um conto. Conta-se que por mais de 30 anos um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise, até que um dia uma conversa com um estranho mudou sua vida. "Tem um trocadinho aí pra mim, moço?" murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. Não tenho", disse o estranho. "O que tem nesse baú bem debaixo de você?" "Nada. Isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei quanto tempo sento em cima dela." "Nunca olhou o que tem dentro?" perguntou o estranho. "Não", respondeu. "Para quê? Não tem nada aqui não." "Dá uma olhada dentro", insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Como eu já escutei outro mestre dizer, somos mendigos sentados em cima de um baú de diamantes e tememos estar trocando tudo por nada, quando exatamente é bem o contrário. Você já pensou se a lagarta se recusasse a entrar no casulo porque estava muito apegada a tudo de bom que ela tinha enquanto lagarta? Estaria muito apegada à sua autoimagem, não é? Aquilo que ela acredita que ela é, as máscaras que ela veste, o orgulho que está a serviço do medo, da falta de confiança em si e na vida. E nessa tentativa incessante de manter uma autoimagem ilusória que nós mesmos construímos para nós. E a vida a todo momento nos convidando para entrar no nosso casulo, para dar um passo em direção ao incerto, para confiar nela e em nós mesmos. A última canção do nosso encontro de hoje se chama Firmeza no Amor e é de Maria Gabriela e Nicole Salme. Eu deixo aqui a minha mensagem final para vocês, que é um trecho do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Eu sou o estranho sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro, não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Buscam, do lado de fora, migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Desejo a todos uma semana de confiança em si e na vida, e de uma verdadeira coragem no sentido de comprometimento e de ações corretas para que possamos caminhar a cada dia em direção à manifestação do ser essencial. Um grande abraço e até breve.
noite vem se abrindo em meu peito, sinto o guia bem atento para me despertar. Olhar profundo vem falando, é do amor, me entregando, vou sentindo minhas pétalas de flor. Com confiança ouso em dar um novo passo, me entregando ao abraço que costumava recusar. E assim ousando de mãos dadas com meu mestre, vou soltando as amarras para me modificar. A luz clareia, some, de repente volta e aos poucos vou sentindo os pensamentos se aquietar. É uma batalha me manter no eu verdadeiro quando os egos apegados ainda querem dominar. Me firmo em Shiva que traz força e traz coragem, expandindo minha atenção para eu não me derribar. A ganga vem me relembrando aos pouquinhos que é com amor e carinho que eu hei de chegar lá. Um passo eu dou após o outro e vou andando cada dia alimentando essa nova forma de ser. Não é com a mente, mas sim tocando ela presente, doutrinando esse exército